Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro muito especial, porque afinal de contas, hoje é domingo e todo domingo é um dia especial para todos nós. Mas hoje é muito mais especial para milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo, porque é o domingo de Páscoa. Quero aproveitar para desejar para você que esse domingo seja muito bacana, que você consiga rever algumas pessoas que você não está revendo, você possa ver seus parentes, as pessoas que você ama, você possa compartilhar o seu almoço ou compartilhar simplesmente momentos bacanas nesse dia de hoje. Que você possa ter energias positivas para acreditar que é possível a gente ajudar cada vez mais o nosso país, o nosso universo, o mundo ficarem bem melhores, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Então tenha um ótimo domingo e vamos seguir em frente porque temos também situações que se conectam com esse domingo. São situações do mundo da política e que eu tenho visto aqui em vários jornais que não estão sendo abordadas por várias razões. Me refiro ao fato de hoje o Brasil completar 60 anos da implementação de uma ditadura militar. Meu amigo, minha amiga, há muitos anos atrás, quando eu era estudante e que o Brasil ainda não tinha nem eleições diretas para presidente da República, esse aqui que vos fala acordaria hoje, num dia 31 de março, absolutamente tenso, absolutamente envolvido, absolutamente estressado para poder ajudar a fazer uma manifestação que marcava, pela nossa ótica estudantil, um protesto contra a implementação de uma ditadura militar aqui no nosso país, cujos efeitos ainda pairam sobre as nossas mentes e os nossos corações, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre esses assuntos todos, vamos alinhavar essa história aqui, porque há algumas abordagens que nem os canais de esquerda, os canais progressistas, acabam fazendo, que é o contexto dessa história toda que acarreta essa realidade que a gente está vivendo nos dias de hoje. Temos questões emocionais muito fortes, questões históricas, questões políticas e questões econômicas. Hoje vou dar um pontapé nesses assuntos, trazer também os assuntos do dia, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, convido você a se inscrever aqui conosco, a conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ao olhar a capa dos principais jornais no Brasil hoje, a gente não vê menções, né? Eu estou sem monitor aqui, tá, gente? Então vou mostrar hoje vocês a capinha aqui só através do meu monitor do laptop. Então, os principais jornais hoje, os jornalões, eles não estão fazendo menção sobre essa data, né? Inclusive o editorial do jornal O Globo simplesmente não tocou nesse assunto histórico. E isso faz um contraste muito grande, né, com todos os editoriais do jornal O Globo nos 17 anos que se seguiram após a implementação da ditadura militar aqui no nosso país. De 64 a 17 anos à frente, todos os jornais, as publicações do jornal O Globo faziam ali o editorial do senhor Roberto Marinho, enaltecendo a ditadura militar, que eles chamavam de revolução, né, ou a redentora. Eu, quando era estudante, a gente, enfim, tomava conhecimento, sobretudo que eu tive o privilégio de estudar na Faculdade Nacional de Direito, né, da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve ali um centro acadêmico que foi um centro acadêmico histórico, o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, e que nos transmitiu muitas histórias, porque muitas das pessoas que fizeram parte da faculdade que eu estudei lutaram por todas as grandes lutas que nós tivemos aqui no Brasil. As lutas pelo petróleo, pela soberania nacional, lutaram até para que o Brasil ingressasse ao lado dos aliados contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Depois lutaram contra o golpe que se tentou em 61, para que João Goulart não assumisse, lutaram contra o golpe de 64, alguns caíram na luta clandestina, foram presos, torturados, mortos, enfim. Depois alguns foram anistiados, voltaram para o Brasil. Então eu entrei para um ambiente que tinha essa carga histórica, né? E justamente num período que nós não tínhamos ainda eleição direta para presidente da República e não tínhamos ainda uma Constituição democrática.
Eu acabei sendo levado algumas vezes para a polícia, em função de algumas manifestações que eu estava envolvido. Fui fichado, aquela história, né? Enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Numa delas é porque eu estava fazendo a panfletagem numa GARI da Central do Brasil, né? A estação ferroviária era a área de segurança nacional. E eu não tinha essa noção. Para mim, eu estava ali num ambiente que tinha muita gente, né? Eu não sabia que isso poderia, naquela época, dar aquele tipo de repercussão. Mas isso eu vou contar para vocês em outros encontros aqui, né? O importante que eu vejo nos dias de hoje é que esses jornalões todos, eles não mencionam, não fazem uma abordagem do que foi aquele momento histórico, porque todos foram cúmplices. Os grandes veículos de comunicação, todos eles apoiaram a ruptura institucional. E todos eles tiveram ganhos econômicos durante o período da ditadura militar. Vamos nos lembrar que as organizações Globo, que eu acabei de citar aqui, teve a sua concessão de televisão dada alguns anos antes, mas foi em 1965 que eles conseguiram um dinheiro violento de um grupo americano, de dois grupos americanos, né? O grupo Time e o grupo Life, e fizeram a maior rede de televisão da América Latina. Uma superpotência. Agora eu pergunto para vocês, que empresário faz uma televisão, um veículo de comunicação, numa ditadura? Qual o propósito desse empresário? Pois bem, é um empresário que está aí com seus tentáculos espalhados por todos os lados através das organizações Globo. E aí tem histórias que vão se conectando, né? Mas elas acabam ficando um pouco de lado diante da questão maior que a gente vê nos veículos hoje de comunicação, nas redes sociais, nos canais progressistas, que focalizam de uma forma muito mais intensa o que foi o caráter desumano dessa ditadura. O caráter de agressão à democracia, de agressão a direitos sociais, de agressão à vida, à liberdade das pessoas, à censura, o amordaçamento, enfim, todo tipo de violência institucional. A mistura das Forças Armadas com forças de repressão interna, forças políticas. Tudo isso acabou acarretando isso que nós temos hoje no Brasil e que a gente continua a lutar. Mas a grande questão que motiva essa ruptura institucional aqui no nosso país, ela é pouco observada. Me refiro especificamente à questão econômica. Porque todos os historiadores, todos os colunistas, as pessoas que focalizam o assunto e fazem análise, eles sempre lembram que o mundo vivenciava, naquele momento, uma guerra fria, né? Uma polarização entre interesses geopolíticos da União Soviética e dos Estados Unidos. E esse tipo de guerra fria, uma guerra não confessada, a partir dos anos 1945 para frente, depois da Segunda Guerra Mundial, ela escondia também interesses estratégicos econômicos, porque todas as grandes potências, elas analisam quais são as suas estruturas necessárias para enfrentar qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de outra nação, né? E isso por trás tem sempre corporações privadas poderosíssimas que fazem negócios no meio desse conflito. Eles estão vendo os conflitos se darem, opa, para quem que eu vendo mais armas? Para quem que eu vendo mais meio de comunicação? Para quem que eu tento implementar um golpe? Que país que eu posso extrair alguma coisa? Que país eu posso ser sócio da extração de alguma riqueza, de algum serviço público? Então sempre é uma questão econômica por trás. Nesse livro aqui, que eu já comentei com vocês, do John Perkins, que foi agente da CIA, né, chamado Enganados, em dado momento, aqui na abertura do livro dele, e o John Perkins ele foi um agente da CIA, economista. E quando a gente fala em agente da CIA, não pense em alguém com crachá, alguém com um semblante misterioso, alguém com comportamento estranho, não. São diretores de multinacionais, presidentes de multinacionais, assessores de multinacionais e de empresas privadas que prestam apoio, né, informação às agências de inteligência, sobretudo a agência de inteligência maior, a CIA. Eu separei esse trecho aqui, eu vou dar aqui só para você dar uma congelada, né, que tem aqui o que John Perkins diz. Ele diz o seguinte: ele fazia parte de uma divisão na CIA chamada Assassinos Econômicos. Então ele diz o seguinte: nós, os assassinos econômicos, que tem uma sigla, né, AES,
Trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para as nossas corporações, a preços de pechincha, os recursos por elas cobiçados. Quando os líderes resistem, são derrubados ou assassinados por chacais patrocinados pela CIA. Então esse livro aqui é um best-seller nos Estados Unidos, aqui no Brasil vendeu bastante. E aí quando a gente vê aqui o efeito econômico da ditadura, tá? Eu vou jogar um pouco mais de ênfase nisso, porque o caráter desumano, acho que está todo mundo observando mais hoje, né? A gente olha esse gráfico aqui, olha, vocês vão ver no comecinho, aqui na parte mais baixa, era a dívida externa do Brasil quando se deu o golpe militar aqui no Brasil. Quando a ditadura formalmente terminou em 1985, né, com a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, a dívida do Brasil, que era de 3 bilhões e 100 milhões de dólares, subiu para 95 bilhões e 800 milhões de dólares. Essa é só a dívida externa, para vocês verem como o Brasil foi se endividando, se endividando e se endividando. Aí depois, como diz aqui John Perkins, né? Depois que você está lascado, aí você... o povo, né, os meios de comunicação informam o povo que tem que privatizar, tem que enxugar o Estado, tem que entregar tudo, né? A história é antiga, gente, mas isso jamais é debatido pelos grandes veículos, né? Aqui o jornal O Tempo publicou que a dívida externa bruta brasileira hoje não é mais de 91 bilhões de dólares. Ela está em 336 bilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 1 trilhão e 700 bilhões de reais. E aí você soma essa grana com a dívida pública brasileira, você analisa a dívida pública brasileira, que está em reais, nesse valor aqui, 6 trilhões 520 bilhões de reais. Isso depois do Brasil ter vendido quase tudo, não restou quase nada. O caminho que o Brasil está seguindo lentamente ao longo dessas décadas é o caminho que levou a Argentina à situação que a Argentina está hoje. A Argentina já não tem quase mais nada para ser vendido. A Argentina está completamente endividada e para dar continuidade aos serviços básicos mínimos, tem que pegar mais dinheiro de fora. E esse dinheiro de fora não está sendo suficiente para a Argentina ter uma autossuficiência em absolutamente nada. Estão absolutamente reféns e as corporações estrangeiras estão tentando arrancar ao máximo ainda o que sobrou do povo argentino. Então, quando a gente vê essa mecânica toda, a gente consegue enxergar por que surgiu um Bolsonaro da vida aqui no Brasil. Simplesmente, o modelo econômico que o Brasil tem seguido ao longo de tantas décadas, ele jamais sofreu uma ruptura. Durante os governos de esquerda que nós tivemos aqui no Brasil, houve uma conciliação, houve uma desaceleração na entrega das riquezas e da soberania nacional. Mas a partir do retorno da direita, da extrema-direita, esse processo ganha embalo novamente. E agora, no governo Lula, nós estamos diante de uma situação onde nenhuma dessas situações que foram conquistadas através dos tempos está sendo revertida. Elas estão congeladas, elas estão paralisadas. Algumas, porque outras ainda estão dando... O governo Lula ainda dá continuidade. Mas no final da história, gente, já que estamos falando em golpe, o golpe introduziu aqui no nosso país um modelo econômico que faz com que as injustiças e as iniquidades sejam essas que a gente vê no dia a dia. É a criança no sinal vendendo alguma coisa, é o idoso com uma plaquinha, é o deficiente com algum tipo de pedido de apoio, são pessoas dormindo nas calçadas, é violência urbana, é você tendo o seu direito de ir e vir diminuído porque você deixa de ir nos lugares que você tem preocupação.
com a violência, são as iniquidades de alguém que precisa de um hospital, alguém que está na fila esperando uma perícia para conseguir aposentadoria, aquele que já é aposentado, que o dinheiro da aposentadoria já não dá, o preço dos remédios, os preços das coisas, tudo isso faz parte de uma grande política econômica. E essa política econômica, na medida que ela não é debatida pela sociedade, a gente fica preso nas armadilhas que vêm ainda da época da ditadura, a gente não consegue fazer com que o nosso país evolua, avance, né? Então, esse espaço que eu tenho aqui com vocês é para isso, é para jogar esse tipo de reflexão, jogar esse tipo de pensamento, né? De como as coisas funcionam, para a gente, uma vez compreendendo, a gente ajudar e forçar os nossos governos, os governos progressistas, a encararem o rumo da história no melhor caminho, né? O caminho da nossa emancipação enquanto povo, enquanto nação. Mais tarde eu volto aqui com vocês, esse foi apenas um pequeno papo, um registro histórico, né? E para a gente compreender coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Mais tarde eu volto, gente. Mande seu comentário, espero que você tenha curtido, tá bom? Um grande abraço, tchau!